As cartas pastorais do apóstolo Paulo. Seguimos agora com um tipo de escrito direcionado aqui do mestre para o seu discípulo, com um caráter assim de um conselho, de alguém que está se envolvendo num trabalho de discipulado efetivo. E estas pastorais tratam exatamente dos conselhos agora do mestre, agora do experiente apóstolo Paulo aos seus filhos na fé, aqueles que estão pastoreando a igreja em Éfeso. Estou falando aqui de Timóteo e Tito na ilha de Creta. E eles vão então receber um conteúdo extremamente importante, efetivo e que fará uma diferença em seus ministérios. E uma das características importantes nestas pastorais, e vamos falar de 1 Timóteo, é a questão da advertência do mestre, ou seja, Paulo aconselhando Timóteo que ele deveria advertir algumas pessoas, ou seja, aquelas pessoas que estão trazendo ensinos equivocados e tentando misturar ou diluir isso no cristianismo. Em outras palavras, são distorções, são heresias sobre mitos, genealogias intermináveis, e é certo que essas pessoas estão buscando algum tipo de fama, pessoas que querem ser reconhecidas como mestres da lei. Por isso que, quando se lê 1 Timóteo, a ênfase, e é perceptível isso, está na sã doutrina, ou seja, diante da dimensão das diversidades de ensino que podem surgir, ainda a ideia de que há um tipo de revelação, e nós veremos isso na segunda epístola de Paulo a Timóteo, que é algo que está relacionado com a dupla autoria das Escrituras, um Deus que revela a sua mente, o seu propósito e usa o autor humano. Por isso, nós temos aqui a palavra de Deus, ou as sagradas letras, como se apresenta, diante do equívoco que a Bíblia se torna, há quem diga, a Bíblia se torna a palavra de Deus quando alguém a toca. Não, Paulo não dirá isso, dirá que nós estamos diante da revelação do Senhor. Daí a ideia da exortação, ou seja, além de ensinos equivocados que surgem, e é interessante que eles se multiplicam, as distorções, principalmente por conta da criação de conceitos e conhecimentos a partir da fonte que não é a revelação, e esse é um ponto importante para todos nós. O cristianismo pauta suas proposições na revelação de Deus, esse é o ponto de partida, porém, é possível, sim, você construir ensinos equivocados quando se parte de fontes diferentes da revelação, e é exatamente esse o ponto. Mas, além disso, também, Paulo parte para a exortação, exortar aqueles que estavam vivendo de um modo imoral. Portanto, não apenas a importância do ensino correto, mas também das virtudes, mas também de uma vida reta, de um caráter que se mostra num testemunho eficaz da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, pessoas que entregam as suas vidas à imoralidade, e aí Paulo então estabelecerá o conceito de que a vida cristã é uma vida consagrada. Nós conhecemos muito bem essa palavra, mas o que é que isso significa? O equilíbrio que todo cristão deve alcançar com relação ao ensino e à conduta, o equilíbrio entre saber e obedecer. E aí
O alvo da exortação é para que se paute a prática efetiva num conhecimento limpo, saudável, santo e ainda assim seguir rumo à maturidade. Daí a importância de se entender que a comunidade se pauta na ideia ou no conceito de que as pessoas estão interagindo e o que o indivíduo faz afeta o corpo, afeta toda a comunidade. Por isso a importância de se comportar de maneira correta, pautada num conhecimento certo e não distorcido, para que essa igreja agora, que começa a crescer numa complexidade, porque é muito importante se entender que a igreja alcançará uma complexidade de serviços, ou seja, agora nós temos as cartas pastorais que avançam nestas funções, nestes cargos, nestes ofícios, ou simplesmente nos homens dons e de como é que eles devem pautar o seu serviço na correta doutrina ou na sã doutrina. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Paulo está escrevendo para o seu discípulo Timóteo. E a primeira epístola de Timóteo tem então esse caráter pessoal, esse caráter doutrinário, mas também Paulo abre o seu coração e espera uma resposta desse moço que é um moço tímido, um moço que tem algum tipo de fraqueza, alguém que é jovem e que precisa ser instruído, mas também a carta tem um objetivo, que a igreja que o recebe, a igreja também deve respeitar. Por quê? Porque Timóteo é um vocacionado, ele foi chamado. E olha que interessante isso. Por quê? Porque uma pessoa não se projeta, uma pessoa não se chama, é algo realizado pelo Senhor. E Paulo deixa isso muito claro em suas epístolas. Basta lembrar o que falamos lá em Efésios, que um homem e uma mulher de Deus deve andar de maneira digna do chamado ao qual foi chamado, ao qual fostes chamados. E essa é a perspectiva aqui. Por isso que quando Paulo trata com o seu discípulo, ele estabelece um princípio muito importante aqui. Primeiro, cuidado com os falsos mestres. Ou seja, você precisa tratar e não permita que os ensinos equivocados fiquem ali minando o cristianismo genuíno dos irmãos, porque é isso que um falso ensino faz. Ele simplesmente desestrutura, ele corrompe. E, evidentemente, uma prática efetiva, uma prática saudável, a santificação vem do bom ensino, da mesma maneira que um ensino equivocado irá gerar imoralidade no meio da igreja. Outra coisa interessante e importante
tem a ver com a maneira como as reuniões deveriam acontecer, ou seja, instrução de Paulo como se deveria cultuar em público. Evidente que nós temos aqui a importância dos atos litúrgicos. Em outras palavras, o momento de culto é um momento de serviço. Paulo gosta de usar uma expressão no original, a palavra latreia, que é a ideia de oferecer um serviço ao Senhor. Portanto, não é um espetáculo, não é um show, não é simplesmente uma apresentação, mas é um momento em que os irmãos se unem num só corpo para exaltar, para glorificar. Evidente que a adoração extrapola esse momento litúrgico, porque a adoração é um estilo de vida, mas é um momento em que você expressa o seu louvor e honra ao Senhor. Além disso, Paulo também irá tratar da complexidade do serviço da igreja. Lembre-se, as primeiras igrejas, elas são embrionárias, elas estão se desenvolvendo, mas agora nós temos um Paulo mais maduro e a igreja ganha uma certa complexidade, por isso há necessidade de falar agora das qualificações dos oficiais da igreja. E Paulo, então, irá mostrar para nós como deve ser, ou seja, qual é o perfil, quais são as qualificações dos bispos, a palavra episcopos, e dos poimenes e dos pastores. Então nós lemos lá uma lista muito interessante e o que é muito bacana de se ver são os imperativos que Paulo espera, Paulo propõe. Imperativos são ordens que devem ser obedecidas, mas além também de ele estabelecer as qualificações aos pastores, ele estabelece aos diáconos, até porque os diáconos são a extensão pastoral numa igreja, numa comunidade, principalmente no momento em que a igreja ganha essa complexidade de um corpo orgânico que está ali servindo ao Senhor, mas também às pessoas. Daí nós temos um conteúdo onde Paulo segue dando instruções acerca da administração da igreja, ou seja, existe um propósito em ser igreja, muito mais do que a organização em si, sermos um organismo vivo, ou a igreja deveria entender isso, mas a necessidade de ordem, de organização, ou seja, há um jeito de existir cristão e Paulo nos ensina, e Paulo ensina ao seu discípulo como isso deve acontecer. Além disso também nós temos Paulo ensinando como é que Timóteo deveria tratar esses falsos mestres. Além disso, como é que ele deveria resolver questões de grupos sociais, dos conflitos, como nós falamos, a denúncia a respeito dos falsos profetas e, finalmente, o apelo que ele faz a uma vida consistente, a um ministério eficaz. Em outras palavras, nós temos aqui um verdadeiro manual do cuidado pastoral, ou seja, nós temos um Paulo que revela o caráter de um homem experiente, talvez um Paulo idoso aqui, né, que não está assim, muito preocupado agora de colocar as suas ideias em ordem, mas muito mais em discipular o coração desse jovem para que ele realize um trabalho eficaz. E não é esse o eixo do ministério de Jesus? Fazer discípulos de todas as nações, inserindo ou trabalhando com essas pessoas de maneira que elas se entendam como membros de um corpo orgânico que serve, ou seja, o serviço mútuo, e que cada um deve assumir a sua responsabilidade e tomar cuidado, porque a vida pessoal, a conduta moral ou imoral
trará ou boas consequências ou consequências ruins à igreja. Portanto, a preocupação desse pastor, desse apóstolo já idoso, desse servo, é com o corpo, é com a igreja, é com a saúde da comunidade de Cristo.